Senhor e sermos cheios de revelação e fluir poderosamente no Espírito nessa noite. Você veio para cá para receber algo da parte de Deus? Você sabe, você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, quanto mais você se entrega, se rende na presença do Senhor, mais você vai se parecer com Ele. A Bíblia diz que tal qual Ele é, também nós somos nesse mundo, amém? Mas você precisa conhecer como que Ele é. Eu particularmente, eu em alguns momentos me torno até repetitivo com alguns exemplos que eu gosto de dar. Mas um deles, para mim, ele ilustra muito bem a necessidade de nós conhecermos mais o Senhor. Você sabe, por muitos anos, por séculos, na verdade, uma profissão era muito importante. Era daqueles profissionais que faziam um retrato falado. Alguém sofria algum crime, era vítima de alguma coisa, e para prender então o bandido, essa vítima falava as características dele, e esse profissional fazia um desenho à mão, que aí ficava ali igual àquele bandido. Então um cartaz de procurado era estampado, impresso, colado em muitos lugares, para ajudar a identificar aquele bandido. E na medida que a coisa foi avançando, a tecnologia, hoje em dia ainda continua funcionando assim, só que hoje tem um sistema de reconhecimento facial. Todos os bandidos já têm um histórico, estão ali registrados, e as vítimas vão descrevendo até que o desenho que ela conseguiu descrever, impressionantemente, no banco de dados consegue achar o rosto parecido. Mas você sabe, uma coisa que aconteceu milhares de vezes, é que essas vítimas, no auge ali da adrenalina, no meio de um golpe, de um assalto, ela não prestou muita atenção assim no rosto do bandido. E aí ela vai descrever baseado no que ela lembrava. E o outro vai desenhar baseado na descrição. E o que você acha que aconteceu muitas vezes? É que o desenho não tinha nada a ver com o bandido, mas impressionantemente era a cara de uma outra pessoa. E aí o cara sai para comprar pão, tá nem pensando em nada na vida, ele chega na padaria, tá a foto dele estampada, procurado, muito parecido com ele. E aí ele tá lá, alguém olha para ele, olha para o retrato e fala: uai, eu acho que é ele. E tem até uma recompensa, eu vou entregar ele. E dessa forma, muitos inocentes foram presos, tiveram que se defender. Mas você sabe, pastor, o que tem a ver isso com a pregação da palavra? É porque, olha aqui para mim, muito sério que você vai ouvir aqui agora. É porque baseado no tanto de contato que a vítima teve com aquela pessoa que ela vai descrever, vai entregar então o máximo de detalhes das características de quem vai ser descrito. Então você sabe, imagine que você está aqui diante de alguém que vai fazer um retrato falado de Jesus, baseado no que você vai falar dele. Como ficaria esse desenho? Como ficaria? Se for para você descrever qual é a feição, quais são as características, como Jesus é, como você descreveria? Você sabe, muitos, por terem pouquíssimo contato com Jesus, pouquíssimo, máximo que ele tem de contato com Jesus é uma vez por semana, ele vai num culto e alguém fala de Jesus para ele. Você sabe, isso é muito pouco. Se o relacionamento seu com Cristo está baseado só num encontro semanal de 2 horas, é muito pouco, muito pouco. Você não vai conseguir descrevê-lo muito perfeitamente. Mas quanto mais contato você tem com ele, mais fiel vai ficar a descrição. Você sabe, muita gente prega. Muitas pessoas abrem lives, gravam vídeos, falam no individual, pregam, falam a respeito do Senhor. Mas, infelizmente, poucos conseguem realmente fazer uma descrição fiel.
a quem ele realmente é. Porque tem um conceito equivocado. Recebeu uma crença equivocada. Alguém que não conhecia muito bem o Senhor, falou do Senhor para ele. E a única imagem que ele tem do Senhor não é baseada na experiência dele mesmo diante do Senhor, mas é baseado na forma como o outro descreveu. Então essa tragédia, isso é uma tragédia, não pode acontecer na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que ser aqueles que vivem diante dele, conseguem descrevê-lo perfeitamente. E quem ouve falar do Senhor através de nós, vai conhecê-lo plenamente como realmente ele é. Amém, irmãos? Amém mesmo? Aleluia. A palavra de hoje é para ajudar você a conhecer um pouco mais de quem é o Senhor, do que ele fez e do que você tem acesso diante dele. Mas nós estamos fazendo o estudo de Hebreus, pastor Luiz, extremamente usado por Deus, se dispôs a escrever, a preparar o material, fazer todo o estudo de Hebreus, que nós estamos mergulhados nele agora, mas você sabe, é muito rico, muita coisa. Por quê? Porque hoje, por exemplo, a pregação inteira é em cima de um versículo do livro de Hebreus, apenas um. Dá para pregar 1 hora inteira tranquilamente. Na verdade, se vocês me liberarem aqui, eu prego até mais do que 1 hora. Se houver um consenso aqui unânime falando, pastor, seja livre, aleluia, a gente fica aqui até amanhecer o dia fácil, porque o que não falta para a glória de Deus são verdades poderosas da palavra para expor diante de você, para que você conheça ainda mais o Senhor. Quantos querem conhecer ainda mais o Senhor? Aleluia. Então repete após mim, fala assim: nessa noite eu abro meu coração para receber ainda mais revelação de quem é o Senhor, do que ele fez, do preço que ele pagou e do que eu tenho total acesso por causa dele, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Passa para mim, você sabe, um versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 24. A palavra de Deus diz que o sangue fala. Repete após mim, fala assim: o sangue fala. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala. Você tem que saber o que é que o sangue de Jesus fala. É importante você saber isso. E, inclusive, esse é uma boa isca para você puxar o assunto com aquelas pessoas que você está evangelizando. Uma boa pergunta. Você sabia que o sangue de Jesus fala? Você concorda que é uma pergunta que vai despertar muita curiosidade? Você chegar lá na sua escola, na faculdade, no trabalho, numa reunião da família, num aniversário, o que quer que seja, encontrar com alguém, faz essa pergunta para ele: você sabia que o sangue de Jesus fala? Fala? E não é pouca coisa que ele fala, não. Aí você pergunta: você sabe o que o sangue de Jesus fala? Inevitavelmente a pessoa vai te responder: não sei, me conta. E aí, em nome de Jesus, você vai lembrar dessa palavra hoje e vai ter o que falar para ele. E vida de Deus vai fluir e o coração dessa pessoa vai ser alcançado. Amém? Sangue fala. A palavra de Deus diz que o sangue fala. Em Hebreus 12 diz que o sangue de Jesus fala e que o sangue de Abel também fala. Sangue de Abel também fala. Eu vou explicar disso para você e mostrar a diferença. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz o seguinte: e a Jesus, quem é ele? O mediador da nova aliança. Você entende que você está numa nova aliança, irmãos? Ou você ainda acha que está na antiga? Você sabe qual que é a velha aliança, a antiga aliança? A aliança da lei. É a aliança do mandamento, das regras, das exigências, para que então você seja abençoado. Mas nós estamos debaixo da nova aliança. Quantos estão debaixo da nova aliança aqui? Aleluia. Você sabe que tem uma característica quem está na nova aliança. Ele é cheio do Espírito, o fogo do Espírito flui nele.
Então, quando ele chega num culto que o ar-condicionado está muito forte, ele não sente frio, porque o fogo do Espírito está nele. Então, isso não impede ele, pode estar a temperatura que for, mesmo assim ele fala amém, eu creio, eu recebo, porque ele é alguém incendiado. Você sabe, o sangue fala, mas a sua expressão corporal também fala. Tem uns irmãos que estão me olhando aqui num frio lascado. Eu ouvi o que o seu corpo falou e vou diminuir agora esse ar-condicionado. Aleluia. Mário, ajuda aí, intercala para mim. Deixa um ligado e desliga o outro. Aleluia. Vai ficar tranquilo. Você sabe, a gente está em vias agora de mudar o clima. Vocês vão me agradecer ter enchido esse prédio de ar-condicionado. Daqui a algumas semanas vocês vão durante o dia falar, pastor, faz um culto de tarde. faz mais, está tendo pouco, vamos lá todo dia, só para vir aqui ficar no ar-condicionado. Porque vai fazer um calor que vai ser uma bênção, aleluia. Nós estamos em vias de entrar nesse calor. Na verdade, o que aconteceu essa semana é totalmente atípico. Não era para estar fazendo frio nessa época do ano. Né? Fugiu da regra totalmente. Mas pode deixar, porque a previsão para essa semana já é pururucá. Vai tostar. Oh Deus, domingo que vem você já vai falar que benção esse ar-condicionado. Glória a Deus, quem trabalha com ar-condicionado. Quem inventou, então, é ungido do Senhor. Aleluia. Falando de temperatura, passei um frio lascado, estava viajando essa semana. Acho que é um bom testemunho para você saber disso. Fui participar da conferência da Global Kingdom, a união das maiores igrejas do mundo, está presente em 106 países e reúne em cada um desses países. Eu estava lá representando a Igreja Videira e, para minha surpresa, já foi a 10ª reunião que eu participo. Para minha surpresa, nesse ano fui convidado para ser um dos preletores e preguei lá para todos que estavam participando. Foi uma bênção e não é ficando convencido não, mas foi bom. Nossa, mas foi bom. Senti muita liberdade, fluí no Espírito, depois teve tanto testemunho. E aí eu pregando, eu participo da reunião do Marketplace, que é a união dos maiores empresários cristãos do Brasil, nessa reunião que acontece aqui. E eu estou lá, não por eu ser um dos maiores empresários, mas por ter um dos maiores trabalhos com empresários, que é os empreendedores radicais, que hoje são mais de 16 mil empresários que participam. E aí, lá representando a videira, eu preguei e foi uma bênção, porque tínhamos lá quase 200 participantes, muitos chorando, muito quebrantados, homens e mulheres de Deus. Né? Um lá, particularmente, muito constrangedor. Ele tem 12 mil funcionários. 12 mil funcionários. Fatura 8 bilhões por ano. É muito dinheiro. Comprou um jato recentemente de 100 milhões de reais. Dá inveja louca, eu tenho que orar, Senhor, me ajuda. Preciso nem ter um desse, é só ser mais amigo desse irmão, ele me dá carona para lá e para cá. Ele fala, estou passando aí para te pegar, eu já ia ficar tão feliz. Oh Deus, mas esse irmão tão quebrantado, tão cheio do Espírito, né? Num momento que a gente fez uma roda ali para conversar, né? Eu fiquei no mesmo equipe que ele, nossa, mas fui tão edificado. Então você vê, foge do estereótipo, né? De que quem é muito rico só serve para dar dinheiro na igreja, é seco espiritualmente. Não, totalmente cheio de espírito, quebrantado, homem de Deus, prioriza as coisas do Senhor. Testemunhos tão preciosos. Então eu quero estimular você a crer. Você pode prosperar e manter o coração, você pode prosperar e ser um vencedor. Né? É difícil, a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico ser vencedor. Por quê? Porque ele não prioriza as coisas do reino. Vamos priorizar outras coisas. Mas eu louvo a Deus que eu participei essa semana de uma reunião de vencedores. Homens e mulheres abençoados. Muito próspero e muito cheio do Espírito. E pude falar, foi para mim uma grande bênção. Mas estava um frio para encardir. Jesus poderoso. Foi no interior de São Paulo. Então fugiu a regra. Mas agora pode ficar tranquilo, vai normalizar as coisas essa semana. Previsão já é de quarentinha, aleluia.
Você vai vir para o culto, vai chegar aqui 4 horas da tarde, domingo. Fala, não, pastor, quis vir mais cedo. Aleluia. Volta para cá. Assim como aqui em Hebreus está dizendo, irmão, você vê que o sangue de Jesus, ele é o mediador da nova aliança e é o sangue da aspersão que fala. O que a Bíblia está dizendo? O sangue de Jesus fala. Fala o quê? Coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então aqui, um versículo, nós vamos investir o culto hoje, meditando nele e crescendo em revelação. Então agora presta atenção, desconecta de todo e qualquer assunto que você precisa entender o que vai ser dito aqui hoje, para você desfrutar, mas para você também conseguir ministrar para outros. Posso ouvir um amém? Amém? Pastor, se o sangue de Jesus fala algo superior ao de Abel, você sabe, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é uma carta de comparações. Você vai ver muitas comparações em Hebreus. Você vai ver a comparação, né, de Jesus como sumo sacerdote. Você vai ver da nova e da velha aliança. Você vai ver a comparação da palavra de Deus que gera vida. Você vai ver a comparação ali de muitos símbolos. Mas aqui, olhando para a comparação do sangue de Jesus para o sangue de Abel, então você precisa entender primeiro o que é que o sangue de Abel está falando. Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Aqui é o Senhor questionando, né, para Caim: onde está Abel, teu irmão? Vocês sabem da história? Aleluia. Os dois foram cultuar a Deus, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, foram cultuar a Deus e ofertaram diante do Senhor. Você sabe, Caim levou para o Senhor o que na opinião dele era uma boa oferta. Levou lá daquilo que ele plantou e colheu. Mas a Bíblia diz que Abel levou o melhor, levou as primícias, levou aquilo que representou uma oferta perfeita. A Bíblia diz que o Senhor recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Vou falar algo aqui, presta bastante atenção agora, porque estou falando depois da palavra da oferta, não estou falando, não vamos tirar a oferta de novo, mas estou falando para você aprender algo. Importante você aprender. Por quê? Porque eu, como pastor, fico preocupado. Se você faz as coisas por revelação ou por religião. No momento de entregar o dízimo e a oferta, como tivemos aqui agora, você vê muitos irmãos contribuem. Por que contribuem? A minha expectativa como pastor e a minha oração é que o façam por revelação. Mas você concorda que pode ter gente que entrega o dízimo e a oferta apenas por religião? Só porque ele já está acostumado. Ele cresceu, ele aprendeu assim. Tem que dar. E alguns, não só por uma religião, mas ainda uma religião errada. Porque estão barganhando, estão fazendo troca, estão querendo comprar a bênção, estão querendo contratar os serviços de Deus para que Deus vire seu segurança particular. Ó, Senhor, eu estou dando aqui o dízimo e o Senhor vai trabalhar para mim, vai me guardar, vai me proteger, vai me abençoar, o Senhor vai me restituir isso daqui muitas vezes mais. Então tudo isso não é a revelação correta. Eu fico preocupado se aqueles que estão dando por revelação ou por religião. Mas eu fico ainda mais preocupado com aqueles que não estão dando. Não estão dando. Aí eu questiono, diante de Deus, falo sem dar indireta para ninguém, cada um sabe de si diante do Senhor. Por que não está dando? Por que não está dando? Porque você vai ter aquele que deu por religião e o que deu por revelação. Mas e o que não deu? O que está faltando? Aí você pode falar, pastor, está faltando um recurso. Não é, eu preciso discordar. Por quê? Por que não é? Porque eu não acredito que não tem ninguém que não tenha nada. Nada. Absolutamente nada. Se não tem nada, pode ser que não tenha naquele momento onde a oferta foi tirada. Mas em algum momento ele teve. Mas na hora que ele teve, ele tomou uma decisão. Eu vou gastar tudo, mas não vou deixar algo preparado para ofertar diante do Senhor. Por que fez isso? Por falta de revelação. Porque não entendeu ainda.
Não entendeu. Tem algo que ele não entendeu. Não estou aqui dando fórmula, não quero condenar ninguém, nem vou me aprofundar. Mas eu posso garantir que aqueles que chegam diante do Senhor e nunca tem nada para dar, não é por falta de condições, é por falta de revelação. É por terem tomado uma decisão no momento em que tinham o que dar, de poder consumir esse recurso ou de deixar guardado. Mas não atribuíram a devida importância para a contribuição. Mas isso, como eu disse, é cada um por si, Deus por todos. Porque não adianta ficar falando, e você apenas ser convencido e falar, nem quero ficar com esse pastor na minha cabeça, me atazanando aqui, então fazer o seguinte, eu vou separar aqui R$10 toda semana, pelo menos alguma coisa eu dei. Não é isso, não é a fórmula, não é uma sequência apenas, uma religião, uma rotina que você criou, tem que ser fruto de revelação. Você sabe por que nós oramos quando vamos entregar o dízimo e a oferta? É justamente para que você não desperdice o seu recurso. Eu não quero que você dê aqui R$10, R$100, R$1.000, R$1 milhão, que não vai ser contado em nada diante de Deus, porque não foi fruto de dependência dele. Você não orou, você simplesmente deu. Você simplesmente falou, eu posso. Não vai fazer falta, e acho que a igreja está precisando, olha lá, caiu o telhado de um prédio, estão reconstruindo, eu posso ofertar. Não dê só porque você pode. Precisa ser fruto de revelação. Você tem que depender do Senhor. Por quê? Porque pode ter ocasiões que Deus fale, não dê tudo isso. Não dê tudo, você vai dar menos. Você está dando muito, para que você está dando tudo isso? Pastor, você acha que Deus vai falar isso? Pois é por não acreditar que Deus faz isso, que muitos nem oram. Porque na cabeça dele a oração antes de ofertar é só para ouvir de Deus, com certeza que ele tinha que dar mais. Que ele sempre está dando pouco. Mas a grande questão não é a quantidade, é justamente a revelação, a dependência. Você sabe, eu ouvi inclusive nessa reunião da Global Kingdom um irmão que saiu na lista da Forbes. Você sabe, a Forbes, uma revista que existe em vários países do mundo, ela não é brasileira, mas tem a edição no Brasil. E em cada país onde ela está, ela faz uma lista. Tem a lista da Forbes, os 100 mais ricos daquele país. E ela tem a lista da Forbes mundial também, que são os mais ricos do mundo. Tem um irmão que ele saiu na lista, nas duas, entre os mais ricos do Brasil e um dos mais ricos do mundo. Estava lá reunido comigo, aleluia. Você sabe, para alguém que tem bilhões, dá R$1 milhão, custa nada. Você fala, nossa, mas é 1 milhão. Pois é, 1 milhão é muita coisa para quem não tem 1 milhão. Mas para quem tem 1 bilhão, você sabe que 1 bilhão são 1.000 milhões? Você concorda com uma pessoa que tem R$1.000, se ela der uma oferta de R$1, tá tranquilo? Você concorda comigo? Você concorda? Quem tem R$1.000, ele deu uma moeda de R$1. Ele mudou muito o orçamento dele? Ele ficou pobre? Vai fazer falta? R$1. Ele tinha 1.000, ele deu R$1. Você entende que alguém que dá 1 milhão, se ele tiver 1 bilhão, a proporção é a mesma. Quer dizer que sobrou 999 milhões ainda. E o irmão que tem 12 bilhões? Aí é dureza. Então, vamos pôr na proporção, alguém que tem R$12.000, ele dá uma moeda de R$1, mudou alguma coisa para ele? Ele pode ser tido como alguém muito generoso? Ele tem 12 mil na conta. Quanto que ele deu de oferta? R$1. Alguém que tem 12 mil reais na conta, dá R$1, uma moeda de R$1. Você ia colocar ele entre os mais generosos? Não ia, irmãos, porque você sabe que proporcionalmente não mudou nada para ele. Mas esse irmão falou algo muito precioso. Ele falou, dei uma oferta diante do Senhor, a maior que eu tinha dado. E na hora que eu voltei para minha cadeira, Deus falou, você não deu foi nada. É dureza. Você não deu nada. Se quiser, inclusive, pega para trás o que você deu. Ele falou, meu Deus. E ele falou, eu estava tão feliz. Foi uma oferta de gratidão por eu ter saído na lista da Forbes. E aí Deus falou, pois é, na minha lista você não saiu. Na minha lista, aquela mulher que deu 2 moedinhas, ela está na minha lista. Mais rica que você, porque é muito mais generosa.
Puxa vida, é dureza. Isso assim, você entende que ele tinha dado uma oferta ali de milhões. Ele deu milhões de oferta. E ouviu de Deus, não deu nada. Deu nada. Porque proporcionalmente é alguém que tem 12 mil e deu ali R$5 de oferta. Ridículo, não faz diferença nenhuma para ele. Mas por quê? Porque deu por ativismo. Eu vou dar. Eu acho que é uma boa oferta. Não orou antes. Ah, pastor, mas se Deus orar, se ele orar, Deus vai tomar os 12 bilhões dele. Vai rapar a conta dele, só para testar o coração dele. Igual com o jovem. Pai, dá tudo para os pobres, vem e me segue. Ah, é dureza. Quando você cria um conceito, uma fórmula, você acredita que é só assim que Deus age. Por quê? Porque foi assim que agiu com aquele jovem. O que Jesus falou para ele? Vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, aí você pode me seguir. Mas por que Jesus falou isso para ele, irmãos? Porque primeiro ele se vangloriou de ser alguém que cumpria toda a lei, toda a lei. Você entende que alguém que fala que cumpre 613 mandamentos, para ajudar ele a se enxergar, você tem que criar os 614. Porque 613 não foi suficiente, ele está achando que é fichinha. Eu cumpro toda a lei. É mesmo, toda, desde a minha mocidade, guardo todos. O que Jesus falou? Então eu vou criar mais um aqui agora. Então pronto, mandamento número 614, tem que vender tudo que tem, dá para os pobres, aí vai poder ter um lugar no reino dos céus. Aí foi reprovado. É dureza. 613 questões numa prova, o cara acerta todas. Na hora que fala, não, vou adicionar só mais uma questão, ele já é reprovado. Parece aquele show do milhão, você já viu? O cara vai acertando tudo. Acertou umas perguntas dificílimas. Aí chega na última pergunta, é um trem fácil, que uma criança sabe. Ele vai lá e reprova. É dureza. Então presta atenção, não cria uma fórmula. Não é porque na vida daquele jovem foi exigido dar tudo, que vai ser assim para você. Pelo contrário, o que o Senhor fala? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você sabe, quem dá tudo, vende tudo e dá para os pobres, não vai ter condições de comer o melhor dessa terra. Então você já percebe que tem uma diferença. Para um foi exigido isso, para o outro não, falou, pode ir comer do melhor dessa terra. Você pode desfrutar. A grande questão está no ter dinheiro, irmãos? Não, está onde está o seu coração. O que a Bíblia diz? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E aí eu te falo de novo, eu acho, e talvez você concorde comigo, que alguém que chega diante do Senhor, participa de um culto, tem um momento de oferta, ele não dá nada, absolutamente nada, não é por falta de condições, é por falta de coração. Só isso. Ah, pastor, você está julgando. Não, misericórdia, se você achar isso, me perdoa, não quero pôr fardo na vida de ninguém. Mas o que eu quero é que você entenda, tem ofertas que são aceitas, mas tem ofertas que são rejeitadas. A oferta de Caim foi rejeitada. Por quê? Porque foi independente. Ele achou que estava dando algo, e como diz o outro, que Deus levante a mão para o céu e agradeça. Que pelo menos eu vim no culto. Eu podia nem ter vindo. Eu ainda vim e ainda ofertei. Está reclamando. Então você entende? Essa independência faz com que a oferta não seja aceita. Mas um coração quebrantado, totalmente grato diante de Deus, não tem restrições para com o Senhor. E prioriza as coisas do Espírito. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Posso ouvir um amém mais forte? Oh Senhor, você tenha hoje espírito de revelação sobre isso. E entenda que eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de coração. Coração. Você sabe, Caim foi rejeitado a oferta dele. Por quê? Por causa do coração. Ah, pastor, como que você sabe que o coração dele está errado? Impressionante. Foi só o irmão ter oferta aceita e ele não, que ele foi lá e matou o irmão. Você acha que o coração dele estava de boa? Você sabe, tem muito a ver com isso. Teve uma ocasião que nós fizemos uma entrevista para o obreiro. Se você não sabe, tem um chamado da parte de Deus, quer ser pastor,
quer ser um obreiro para poder, né, assumir redes, um prédio ou ser enviado, eu já vou te antecipar. Quando você senta lá, você vai ser entrevistado. Algumas coisas vão ser te perguntadas. Por exemplo, você tem disposição de ser enviado? Tem clareza do chamado? Seu cônjuge, sua esposa está junto com você nisso? Né? A gente brinca falando que teve uma ocasião que perguntou, irmão, e aí, como que você tem convicção do seu chamado? Aí o irmão respondeu, porque minha mulher falou que eu tenho. E ela falou, levanta e vai lá nessa entrevista hoje, não me volta sem ter dado a resposta certa. E ele falou, eu sou submisso. Oh Deus, tô brincando. Mas o fato é, um irmão na rede, e eu era dessa rede, estava na rede, a rede, né, na época do pastor Marcos Mota. Eu converti na rede dele, ele como pastor de rede. E aí a rede cresceu muito, chegou em 100 células, 1000 membros. E aí vamos multiplicar a rede. E ele indicou um irmão para ser levantado como obreiro, que, como diz o outro, pastor, eu até brinquei disso na época, o pastor Marcos Mota, ele é médico, mas a especialidade dele é outra, não é cardiologista. Por quê? Porque o cardiologista é que sabe o coração dos outros. Né? Tem muito irmão cardiologista aqui que nunca fez faculdade de cardiologia, não, mas impressionante o tanto que ele sabe o que está no coração do outro. Você já viu? Os irmãos de Davi é isso. Chegaram para ele e falaram, tô vendo seu coração arrogante, soberbo, você quer aparecer. É cardiologista. Ele sabe o que está no coração do outro. Quantos não são aqueles que se levantam para afirmar o que está no coração do outro, né? Misericórdia. Então nós não fazemos isso, a gente não presume o mal, a gente nem adivinha nada. A gente vai pelos sinais. E aí era um discipulador, homem de Deus, frutífero, envolvido, estava em tudo, já tinha multiplicado muitas vezes, já tinha levantado outros discipuladores, tinha convicção do chamado, todos os sinais, estava tudo beleza. E aí teve a entrevista. Qual que era a lógica, irmãos? Tem uma rede muito grande, precisa de um obreiro, só tem um que foi indicado dessa rede, então pronto aí. Vamos entrevistar. Se a resposta for sim para tudo aqui na entrevista, não tem por que não levantar. Você concorda comigo? E aí o que aconteceu? Na hora que terminou a entrevista, o pastor Aloysio falou, ok, irmão, muito bom, tudo tranquilo. Mas eu sinto que não é o momento de levantar o irmão. Vou esperar um pouco mais. Depois nós voltamos a falar. Esse um pouco mais não tem prazo, mas no momento que eu sentir que devo levantar, eu vou mandar te chamar. Amém? Amém. O que ele fez? Saiu da igreja. Imediato. Nem voltou para despedir, como diz o outro. Você percebe que o coração não estava lá aquelas coisas? Ficou evidente. Assim como Caim. Ah, pastor, tadinho de Caim. Por que Deus tinha que rejeitar a oferta dele? Porque Deus sonda os corações. Ninguém vira assassino do nada, assim, o coração já estava estragado, irmãos. O coração já estava bandeando para o lado do mal. E aí, alguém que está com o coração mergulhado na maldade, ele vai dar uma oferta e está tudo certo? Não é assim que funciona, porque Deus sonda o coração. Por isso que você tem que ter revelação da palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E o que aconteceu? Ele matou o irmão. Aí o Senhor vem questionar para ele. Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, insolente. Você sabe, tem irmãos que são insolentes. Fala o que quer, do jeito que quer. Chupa essa manga, como diz o outro. Se vira aí com o que eu vou falar. Eu sou assim, eu falo o que vem na cabeça. Isso não é bênção, traz consequências, é tolice. E a Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo. Olha a insolência dele falando com Deus. O que ele respondeu? Não sei. Acaso sou eu o guardador, o tutor do meu irmão? Fala que não dá vontade de dar um peteleco em um cidadão desse. Ele matou o irmão. Você acha que Deus sabia que o irmão tinha sido morto por ele, irmãos? Claro. Deus perguntou. Você pode ver aqui muita graça de Deus. Por quê? Porque perguntar, irmão, cadê o dinheiro que estava aqui? Irmão, cadê tal coisa que era para ter feito? Perguntar é um sinal de graça, porque está dando a oportunidade da pessoa
se render e falar, eu admito, eu peguei, eu roubei, eu matei, eu fiz. Pelo amor de Deus, me perdoa. Está dando a ocasião da pessoa reconhecer. Ao invés de reconhecer, ele ainda afrontou o Senhor. Por acaso eu sou o protetor dele, o tutor dele? E disse Deus, o que você fez, cidadão? Que fizeste? Por quê? Porque a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Aí você pode falar, pastor, o que o sangue de Abel estava clamando? Muito claro, clamando por justiça. Justiça. Tem alguma coisa de errado em clamar por justiça, irmãos? Não tem. Você pode clamar por justiça. Mas ainda assim, que você entenda que agora, porque você está numa aliança nova, superior, que você não seja esse que vive clamando por justiça, mas que você seja como Cristo. Que o que você clama e o que clama dentro de você seja aquilo que o sangue de Jesus clama. Tem uma diferença muito grande, porque em Hebreus, o texto que eu li anteriormente, fala que o sangue de Jesus clama por coisas superiores ao de Abel. Abel está clamando por justiça. Você sabe, justiça faz parte de qual aliança, irmãos? Da nova ou da velha? Da velha aliança. Clamar por justiça é você falar, tem que pagar. Errou, pecou, me lesou, quero ver pagar cada moeda. Não abro mão. Enquanto eu não ver sofrendo, eu não desisto. Eu quero ver. Você percebe que na hora que alguém está clamando por justiça, até desce um pouquinho do veneninho no canto da boca aqui, ó. Oh, Deus. Então, aquela coisa assim, quando você vê alguém se dando mal e fala bem feito, o que você está querendo dizer? Pagou, pronto, agora eu vi justiça sendo feita. Você sabe, você não está pecando ao fazer isso. Não tem um pecado você clamar por justiça. Mas a revelação de Cristo faz com que você clame por coisas superiores. Superiores. Você sabe, um tempo desse para trás, um jovem me procurou aqui na igreja, que ele tinha apanhado antes de vir para o culto. O pai dele bateu nele. Bateu. Ele falou, vou para a igreja. O pai falou, não vai. E aí ele respondeu para o pai, falando, por que o senhor quer me impedir? Eu quero ir para a igreja. Se o senhor quisesse ir para o bar, ou fazer alguma coisa de errado, mas eu estou querendo ir para a igreja. E aí o pai dele ficou nervoso, você não me responde, bateu nele. E aí, você sabe, depois o pai liberou, pode ir. E aí ele veio, e ele estava assim, muito acusado. Ele já chegou me procurando antes do culto começar, pastor, preciso conversar com o senhor. Me mandou mensagem, falei, eu estou na minha sala. E ele foi para lá e só chorava. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele apanhou. E segundo, porque ele falou, o que eu senti não foi bom, pastor. Porque eu pedi para Deus levar meu pai. Você sabe, é a velha aliança. Clamar para Deus levar o pai é a velha aliança. Preguei para ele, falei, não é essa a sua vingança. Sua vingança não é Deus livrar você do seu pai. A sua vingança é você ver seu pai aqui servindo a Deus junto com você. A sua vingança é você olhar para o lado e você ver seu pai quebrantado, com a mão erguida, chorando diante de Deus. Você fala, toma, distraído, aleluia. Bem feito, mas esse bem feito é assim, você tem que falar, pai, acho que tinha que ficar mais em casa. O senhor está indo muito para a igreja, zombando em amor, brincando. Mas essa é a vingança daqueles que estão na nova aliança. É ver a pessoa rendida diante do Senhor. Então alguém errou contra você, o Senhor vai constranger, vai salvar, vai transformar, vai mudar a história dessa pessoa. Eu não quero mal para ela, não me julgo melhor do que ela. O meu clamor por ela é superior do que um clamor por justiça. Eu quero é que a justiça de Cristo venha sobre ela, que ele seja feito justo aos olhos do Senhor, assim como de fato ele já é, mas que ele se enxergue, creia e vá servir ao Senhor. Amém, irmãos?
Oh, Senhor da glória, que esse amém agora seja realmente por fé, assim. Aleluia. Não vou orar para ninguém bater o carro mais, pastor. Agora estou resolvido. O cara me fechou no trânsito. Eu vou falar, vai em paz, abençoado. Não vou falar, vai bater, miserável. Não. Continua, próximo. Agora presta atenção. Quais são essas coisas superiores? Passa para mim. O que o sangue de Jesus está clamando? Lá na cruz, irmãos, quando o seu sangue foi derramado, quando lhe colocaram a coroa de espinhos, açoitaram e colocaram os cravos nas mãos e nos pés, o que foi o clamor do sangue de Jesus? Não foi, Senhor, anota aí o que eles estão fazendo comigo. Coloca na sua cadernetinha aí. Faz eles pagarem por isso. Não foi isso. Qual foi o clamor do sangue de Jesus? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, perdoa-os. Presta atenção, porque a revelação do perdão é a revelação suprema, irmãos. A revelação da justiça é inferior. Você clamar por justiça, você está num nível ainda da velha aliança. Mas quanto mais revelação da nova aliança você tem, mais você clama por coisas superiores. Quantos querem clamar por coisas superiores aqui nessa noite? O sangue de Jesus está falando de perdão, misericórdia, de graça. E depois de ouvir o sangue, você sabe que você pode orar. Você pode chegar diante de Deus, usar o nome de Jesus, pedir o que precisa diante de Deus. Você sabe que você tem perdão total dos seus pecados. Você sabe que você tem acesso à presença de Deus. Por quê? Porque o clamor do sangue de Jesus foi ouvido nos céus. Deus falou para Caim: eu ouvi o clamor do sangue de Abel, clamando por justiça. Então presta atenção, se ele ouviu o clamor inferior, e lá em Hebreus 12 ele fala que o clamor do sangue de Jesus é por coisas superiores, então presta atenção, o clamor de Jesus foi ouvido nos céus. E nós estamos aqui desfrutando justamente disso. Ele clamou: Pai, perdoa-nos. E deu certo, nós fomos perdoados. Aleluia. Olha o que Efésios 1:7 diz: no qual, nele, Cristo, temos a redenção. Perdão total. Redenção é perdão absoluto. Alguém que recebeu redenção é alguém que a ficha limpou. Não deve nada mais. Foi redimido. Através do quê? Do seu sangue. Recebemos então a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha aqui para mim, irmãos. Não é segundo a riqueza da sua habilidade de cumprir mandamentos. Não é segundo a riqueza da sua capacidade de ser bonzinho. Mas é segundo a riqueza da graça do Senhor que você recebeu remissão total dos seus pecados. E agora aqui chega um ponto muito importante. Muito importante, por quê? Porque ter clareza do perdão dos pecados introduz você para viver tudo aquilo que o Senhor quer que você viva. E não ter clareza do perdão dos pecados é justamente a causa, a razão do porquê muitos filhos de Deus não vivem a vida que Deus conquistou para ele, que Deus liberou, que Deus prometeu. Pastor, por que, pastor, que eu estou passando ainda por uma situação dessa? Eu estou falando, não estou dando aqui, irmãos, presta atenção, não estou dando aqui um diagnóstico de médico preguiçoso que nem te avalia direito e já fala que tudo é virose. Já aconteceu com você? O cidadão nem levantou a mão para me olhar. Não pôs nem a mão assim para medir pressão, batimento cardíaco. Nem olhou meu zóio da língua aqui. Nada. E só, como que você está? Estou sentindo isso. É virose. Praga. Quem já passou por isso? Dá preguiça. O oposto é uma benção. O médico chega, te investiga, olha tudo com calma. Você fala, mas nem precisa. O que ele está batendo com martelinho aqui no joelho?
O que tem a ver uma coisa com a outra? Você até fica, mas para que eu tenho que fazer aqui, alongar? Assopra, agora puxa. E ele está aqui ouvindo, ele está investigando tudo, porque ele quer dar um diagnóstico correto. Então você pode ouvir eu te falar isso aqui agora, que a falta de revelação do perdão é a causa de você não viver realmente as promessas de Deus. Você pode ser tentado a acreditar que é o pastor falando, é virose. Ah, tudo é virose. Não, presta atenção, não é talvez, irmãos. É fruto de um diagnóstico na palavra de Deus. Eu estou te falando, a falta de revelação do perdão dos pecados impossibilita você de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou para você. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto maior for a revelação do quanto você é perdoado e do tamanho do perdão que você recebeu, mais desfrute você vai ter na vida poderosa que Deus quer que você desfrute. Amém. Aleluia! Então quero ver alguns pontos aqui para enriquecer sua fé. Quem quer ter a fé enriquecida aqui? Você entende que fé tem níveis? A Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai conseguir falar para uma montanha, sai daqui, se joga ali, e ela vai obedecer. Tem ocasiões que Jesus vira para os discípulos e fala, homens de pequena fé. Em outra ocasião ele questiona por que não tem fé. Tem um momento que os discípulos chegam para ele e falam, Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque fé tem níveis. E não é porque você chegou num nível de fé que você vai permanecer nele. Você precisa continuar crescendo em revelação para continuar avançando em fé. Por quê? Porque corre um risco, irmãos, de em algum momento você regredir. E na verdade, olha aqui para mim, tem a revelação disso. Na verdade, a carta aos Hebreus foi escrita para isso. Porque a igreja, aos Hebreus ali, que a gente não sabe exatamente, imagina-se que era a igreja em Jerusalém, eles estavam retrocedendo na fé. Eles estavam regredindo, crendo menos do que eles já tinham crido antes. Estavam dando passos para trás na revelação, voltando a fazer sacrifício no templo. Por quê? Porque eles perderam um nível de fé de crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E eles passaram então a voltar a sacrificar. Por quê? Porque não, eu até creio que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu também tenho que levar aqui o cordeiro para ser morto lá pelo sumo sacerdote no templo, porque vai que o que Jesus fez não foi suficiente. O que é isso? É um nível de fé inferior. Olha aqui para mim, irmãos. Não estou falando que ninguém está aqui trazendo bode para eu sacrificar. Mas acredite, tem pedidos de oração que alguns irmãos fazem que demonstram o tanto que ele regrediu na fé. Ele creu numa medida já, mas agora ele está crendo menos. Tem comentários, coisas que às vezes os irmãos falam que só evidenciam que ele está regredindo ao invés de crescer. Ao invés de avançar na revelação da graça, ele agora está se tornando ainda mais legalista. Por quê? Porque não deu manutenção nessa fé, para que ela crescesse mais e mais. Pastor, como que eu dou manutenção na fé? Fazendo o que você está fazendo, sentando para ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Mas tem gente que gasta tempo na internet ouvindo um monte de outras coisas. E vai se alimentando de coisas que roubam a sua revelação. Ele estava crendo só na graça, mas agora ele já tem um pouquinho de lei, porque ele ouviu uma pregação que criou algumas dúvidas dentro dele. Você sabe, eu estava conversando hoje com a pastora Marília, hoje de manhã lá no culto. Por quê? Porque temos visto na nossa casa, tanto o filho dela mais novo, Lucas, o meu filho do meio, Daniel, os dois cresceram juntos, estudam juntos desde os 4 anos de idade na escola videira. Então agora com 16 anos, já tem 12 anos que eles estudam juntos. Mas eles fazem tudo junto. Eles foram para a escola junto, aí saíram do 9º ano para o ensino médio para a mesma escola. Eles se encontram todo dia, mas também eles estão juntos nos cultos, eles servem nos encontros, e eles foram levantados líderes juntos, eles estão na mesma reunião discipular, tudo eles fazem junto. Mas você sabe uma coisa muito preciosa, testemunho meu e da pastora, hoje a gente conversando, é o quanto eles
tem crescido também juntos na revelação da graça. Graça pura, sem mistura. Graça. Você ouve um menino falando, não tem nada de lei, nada. Puro, está preservado. Graça, aleluia. Mas você sabe, não é um título que você conquista, uma posição que você ocupa e acabou. Porque esse menino que foi criado na graça, nunca ouviu uma pregação da lei, está resguardado e prega a graça poderosamente e tem desfrutado dela, ele pode cair de volta para a lei. Hebreus chama atenção disso, Gálatas, Paulo chama atenção disso. Tem muitas ocasiões onde as pessoas regrediram. Em Hebreus 10, inclusive, é uma grande exortação, falando o quê? Que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Quantos aqui são da fé? Mas não é uma fé estagnada, é uma fé que cresce. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você crescer em fé aqui, é que o perdão dos pecados gera fé. Saber que foi perdoado vai fazer sua fé aumentar. Quem quer mais fé? Então hoje você vai ganhar mais fé em nome de Jesus. Olha o que aqui diz lá em Marcos, capítulo 2, versículo 5. Você sabe da história? Jesus estava numa casa em Cafarnaum. Chegaram muitas pessoas para ouvir a pregação, muitos milagres eram feitos. E aí alguns amigos pegaram um paralítico e foram levar até Jesus para ele ser curado. Chegando na casa, não tinha jeito de entrar. E eles tiveram a ideia, vamos subir no telhado, a gente abre um buraco e desce ele do meio do telhado. Quando eles descem ele, Jesus admirou da fé deles. E olha que bênção, imediatamente Jesus vira para o paralítico e fala o que para ele? Filho, os teus pecados estão perdoados. Uau! Mas talvez não era isso que os amigos e o paralítico estavam esperando ouvir. Como diz o outro, uai, bom, hein? Os pecados foi perdoado? Mas que hora que eu vou andar de novo? Não, mas bom, hein? Perdoou os pecados dele, que bênção para ele, mas e aí, eu vou ter que levar ele de volta carregando? Ou ele vai voltar andando junto com a gente? Como que vai ficar essa história? Mas o problema não foi nem esse. O problema foi que na hora que Jesus falou, seus pecados estão perdoados para o paralítico, Jesus que sonda os corações, porque ele é Deus. A Bíblia diz que ele percebeu o coração dos fariseus, que estavam ali para checar tudo que estava acontecendo, para poder ver se estava de acordo com a lei, para investigar, para poder condenar se tivesse alguma heresia. E aí Jesus percebeu o que estava no coração dos fariseus. Aí lá no versículo 8 ele vira e fala para os fariseus: por que vocês estão arrazoando sobre as coisas em vosso coração? Você sabe, arrazoar significa pensar com a razão. Arrazoar, alguém está arrazoando, ele está avaliando com a lógica. Deixa eu avaliar aqui. Você acha que em algum culto aqui, em algum momento, tem gente que senta aqui para ouvir a palavra e o que ele está fazendo é arrazoando? Ele está avaliando, deixa eu ver se esse negócio é isso mesmo. E ele está me ouvindo a pastora Luísa, semana após semana, mas ele não entrou no campo da fé ainda, ele ainda está no campo da arrazoar. Ele está avaliando. Não sei se isso daqui parece que é muito fácil. Esse negócio de graça. Então quer dizer que é assim. Pode pecar que Deus vai perdoar tudo. Então assim é fácil. Você acha que tem gente que fica avaliando com a razão, irmão? Tem um monte, infelizmente. Mas Jesus percebe o coração. Eu não consigo, não sou cardiologista, não sei o que está no seu coração, e isso é uma bênção, porque eu prego para todos, crendo e oro por isso antes do culto, crendo que é um monte de terreno fértil, que a semente da palavra vai ser lançada, vai germinar e todo mundo vai receber com fé e vai desfrutar da palavra. Aleluia! Mas Jesus percebe os corações e questiona por que vocês estão avaliando com a lógica. O que vocês estão pensando? Aí Jesus mesmo fala, porque sabe o que eles estavam avaliando. O que eles estavam pensando? Quem é esse? Quem que esse cidadão pensa que é para perdoar pecado? Ele é um pregador assim como tinham muitos pregadores. Ele é um mestre assim como tinham muitos mestres. Mas nenhum jamais
falou: os seus pecados estão perdoados. Quem ele pensa que ele é? Só Deus pode perdoar pecado. Eles estavam pensando isso e Jesus falou: o que vocês acham mais fácil? Eu dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o seu leito e anda? Aí Jesus falou: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia, aleluia. Presta atenção, quem falou isso? Não foi um mestre, não foi um professor, não foi um profeta, não foi um homem qualquer. Aqui Jesus está deixando claro: eu sou aquele que tem toda a autoridade. Filho do homem que veio para representar vocês diante de Deus, depois como sumo sacerdote permanentemente. Eu sou esse que tem autoridade para perdoar pecado. E porque eu perdoo o pecado, que era o mais caro, o mais difícil, era perdoar pecado, irmãos. Não sou eu que estou falando, não. Jesus que está falando. O que vocês acham que é mais fácil? Vocês estão achando que mais fácil é o quê? É curar? Fazer um paralítico voltar a andar? Vocês acham que esse é mais fácil do que perdoar pecado? Não. Perdoar pecado, querido, é o mais caro que tinha para ser feito. Era o mais difícil, o mais complexo. O plano da redenção. Desde a queda do homem até aquele dia. Algo que foi planejado estava sendo executado. Não foi fácil. Mas era possível porque foi feito pelo próprio Deus, que veio ao mundo, não usou por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e tomou forma de homem, cresceu, aprendeu a andar. O Deus que cura os paralíticos, nasceu como um bebê e teve que aprender a andar. O Deus que... o verbo vivo de Deus que fez todas as coisas por meio da palavra. Ele disse: haja, e tudo passou a existir. Esse Deus teve que aprender a falar. Mas o maior que ele aprendeu como homem, ele veio para aqui para justamente como homem nos representar nos céus. Assim como eu disse há algumas semanas, a certeza de que você vai poder sim entrar nos céus é que você não vai ser o primeiro homem que vai para lá. Já tem um homem lá. Senhor Jesus está vivo, está lá. Ele é tanto Deus hoje quanto homem, está vivo, nos representa e garantiu acesso e falou: eu vou para a casa do meu pai, vou preparar morada para vocês. Está preparado para nos receber, aleluia. Então presta atenção, o que você acha que é mais fácil? Curar um paralítico ou perdoar pecados? E aí então ele fala: eu recebi autoridade para isso. Mas no momento que esse paralítico, então, crê que os pecados dele são perdoados, aí ele pode desfrutar da cura da paralisia. E os amigos dele, então, ficam felizes. Aleluia! Teve os pecados perdoados e foi curado, eu não vou ter que carregar ele de volta para casa. Glória a Deus! Então, presta atenção, hoje, sua fé tem que ser alargada nisso. Você tem que crer que o fato de ter os seus pecados perdoados é o que garante que você vai poder ser curado de toda e qualquer enfermidade. É o que garante que você vai poder ser suprido em toda e qualquer necessidade. É o que garante que vai ser resolvido todo e qualquer problema. Você crê nisso mesmo, irmãos? Você entende a diferença de valor? Uma dívida, um problema de saúde, um problema de relacionamento é infinitamente menor do que o perdão dos seus pecados. Mas o Senhor já proveu o perdão dos seus pecados. Ele já mandou Jesus para quitar isso por você. E agora as demais coisas você recebe de graça junto com Ele. Crer no perdão dos pecados te habilita a desfrutar de todo o restante. E hoje você está ganhando fé para desfrutar desse restante, crendo que é plenamente perdoado. Você sabe, eu estava lá em Israel, a primeira vez que eu fui com o pastor Luiz, 2016. E aí, a gente estava ali reunido, só pastores, reunido com ele, um momento ali,
enquanto estava a galera, assim, porque a gente estava em 140 e poucos, aí estava ali uns 120, fazendo num ponto turístico lá, vendo uma coisa, com o guia apresentando, e a gente estava ali, tinha uns 20 ali, que estava focado, eu quero ficar perto do pastor, moço. O que eu quero saber do guia falando aqui? Mais importante é eu receber aqui o que ele tem para falar. E aí ele estava ali falando algumas coisas que o guia, como diz o outro, nunca imaginou. Estava uma riqueza enorme. Mas um pastor chegou e falou isso. Falou, pastor, isso em 2016. Pastor, como que eu posso ter certeza que eu entendi a graça? Aí ele falou, é muito simples. É você instantaneamente, depois de ter cometido algum pecado, você levantar as mãos e declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí um jogou água no chão, assim, não dou conta. Falou, eu estou longe ainda, pastor, misericórdia. Porque depois que eu cometo um pecado, eu vou chorar diante de Deus, clamar por perdão, por misericórdia, ver se eu tenho coragem de levantar a mão e falar que eu sou justo. Você vê, estava num nível de fé. 9 anos se passaram desde esse dia. Eu creio que eu cresci num nível de fé, aqueles outros pastores também cresceram, mas não é todo mundo junto. É cada um segundo a revelação que vai recebendo e buscando diante de Deus. Uns já conseguem fazer isso, outros regrediram. Pelo contrário, estão lutando para não pecar, vigiando o tempo todo, porque ele tem que cumprir a lei. Então, hoje, em nome de Jesus, que você receba plena revelação de que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, não porque você não peca, mas porque o sangue dele que fala cobriu você. E quando Deus olha para você e vê o sangue de Jesus, o sangue fala, é justo e os pecados estão perdoados. Aleluia! Outra coisa que o perdão faz, ele gera amor. Não é apenas a nossa fé que depende do perdão dos pecados. O Senhor Jesus diz que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Esse ama mais. Você sabe, por ocasião de Jesus ter ido na casa de um homem chamado Simão. Ele estava lá e então uma mulher chegou. E ela começou a chorar diante dos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar com os cabelos. E o que Simão arrazoou, pensou no coração? Se Jesus soubesse quem é essa daí, essa fulaninha, os pecados que ela cometeu, ele não ia aceitar ela estar beijando os pés deles, molhando com as lágrimas dela e secando com os cabelos. Mas Jesus, que sonda os corações, falou para ele a respeito daquele que muito é perdoado. Ele falou da diferença da dívida. Olha, um servo devia 1.000, o outro devia 1 milhão. Os dois foram perdoados pelo credor. Quem foi mais perdoado? O que devia 1.000 ou 1 milhão? Ele falou, o que devia 1 milhão, Senhor. Pois é, e quem vai amar mais? É aquele que entendeu que o perdão que ele recebeu foi muito maior, esse vai amar mais. O problema é você que está achando que não foi perdoado, que nem tem o que te perdoar, porque eu cheguei aqui, você não me deu a água para lavar os pés, você não me beijou, não cumprimentou, não fez muita questão. Já ela, que ela é muito pecadora, mas ela sabe que ela foi muito perdoada, essa daqui ama mais. Porque quanto mais você crê no perdão dos pecados, mais amor você sente pelo Senhor. Você sabe, uma ocasião, eu usei uma situação assim instantânea para ensinar um irmão. Ele estava dando trabalho, você sabe, tem alunos. Começamos os cursos agora, o cursão de CTL. Quem está fazendo o cursão de CTL nesse semestre aí? Levanta a mão. Aleluia, vai ser uma bênção, eu declaro em nome de Jesus, tempo de crescimento, amadurecimento, frutificação na sua vida e crescimento na revelação. Mas você sabe, tem alunos que eles são muito difíceis. Jesus poderoso. Parece que ele fica em casa pensando só em coisa difícil para ele perguntar para o pastor, na frente da turma, só para constranger o pastor ter que admitir que não sabe. E ele quer encurralar, ele fica ali, eu tenho que pegar ele na curva. E tinha um desse jeito no seminário. Seminário. O cara já está, como diz o outro, já tem anos que está estudando, já fez cursão, fez CTL,
e já estava ali, não lembro agora se era segundo ou terceiro período no seminário. E ele me fez um questionamento a respeito disso, da graça, do perdão dos pecados e de viver no pecado. Falando o quê? Muito fácil essa pregação da graça. Porque imediatamente a pessoa vai falar, então agora eu posso pecar mais. Só que você sabe, a pergunta dele não é novidade, Paulo já trata disso. Fala, que diremos nós? Porque agora somos perdoados, pecaremos mais? Jamais. Paulo já trata. Mas eu tentei explicar para ele. Mas você sabe, tudo que eu falei ele rejeitou. Tudo. Tudo que eu falei ele rejeitou. Combateu. Estava com um argumento e contra-argumentação preparado. Mas você sabe, aconteceu algo que eu acho que foi Deus que fez assim demais. Porque na hora que a aula terminou, a mãe dele chegou lá. Terminou, a mãe dele, uma senhorinha, falou, vim te buscar, meu filho, para você não ter que ir de ônibus. Vim te buscar. E ele, mãe, uma hora dessa, a senhora dirigindo. Não, eu vim te buscar, meu filho, para você não ficar aqui no ponto de ônibus, não ter que ir para casa. Aí ele, constrangidíssimo na minha frente, me apresentou essa minha mãe, uma senhorinha, ela devia ter 40 centímetros de altura, assim. Um pouquinho mais alta que o João. Aí, eu sei que a senhorinha, eu fiquei imaginando ela dirigindo assim, olhando por dentro do volante, assim. Como que ela dirige? E aí, muito assim, impressão que ela tinha uns 180 anos. Tadinha. Eu compadeci, fiquei morrendo de dó, falei, infeliz, miserável, dando trabalho para uma senhorinha dessa. Mas você sabe, na hora o Espírito falou comigo. Por quê? Porque ele estava tão constrangido com o amor, o cuidado dela, que eu falei, só um minutinho para a senhora, não quero fazer a senhora esperar. Então, querido, deixa eu te perguntar, agora, nesse momento, diante do que sua mãe está fazendo por você, você está morrendo de vontade de ir lá e fazer algo para deixá-la triste? Aí ele, não, como? Jamais. Quero dar orgulho para minha mãe. Eu falei, então, mas por que você quer dar orgulho? Porque ela ameaçou bater em você ou porque ela veio te servir e te amou? Aí ele caiu a ficha. Caiu a ficha. As escamas caíram dos olhos. Eu falei, o problema de quem acha que a graça é liberação para o pecado é que ele está esquecendo uma coisinha muito básica, que se chama amor. Deus não apenas te perdoou, Ele amou você. Antes de tudo, Ele amou. Ele não fez por obrigação, não é um conjunto de regras, ninguém poderia obrigar Ele a mandar Jesus para morrer por você, mas João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou! Aleluia! Para acordar mesmo. Porque Deus amou! Ele deu Jesus, aleluia! E esse que recebe esse amor, imediatamente ao se deparar com a cruz, com o sangue clamando por perdão, pagando o preço para te perdoar, alguém que se depara com o sangue de Jesus, a motivação dele é ir correndo para pecar, para fazer algo para entristecer o coração de Deus? Jamais. O amor nos constrange e nos conduz no caminho do Senhor. É Ele que endireita as nossas veredas, guia os nossos passos. Amém, irmãos? Mas não é pelo medo do tapa, da repreensão, é pelo constrangimento do amor. Então aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Você sabe, aqueles que não têm compromisso com as coisas do Senhor, ele fala que vem, mas não dá para contar muito assim. Porque se dá um ventinho assim, ele já fala, eu acho que não vai dar. Ele olha para o céu e ele fala, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que talvez vai chover, então não vou não, porque vai que chove. Qualquer coisa é motivo para eu não vir. Estou cansado, Deus entende, Deus não quer sacrifício. Esse que não tem muito compromisso, eu vou falar de novo, pelo amor de Deus, não estou querendo condenar ninguém, é só um fato. É porque ainda não entendeu tanto que foi perdoado. Porque quem entende o tamanho do perdão, esse ama muito, ele tem compromisso. Ele vai onde tem que ir, ele faz o que tem que fazer, não é por obrigação, é por amor. Então o amor faz com que o seu comprometimento aumente. Eu não tenho que ficar insistindo, estou precisando disso. Não, aqueles que sabem o tamanho do perdão que receberam, eles falam, estou aqui, me usa, fala o que tiver que fazer.
Eu estou aqui porque todo tanto que eu fizer é pouco perto do que eu recebi. Amém, irmãos? Penúltima coisa. O perdão dos pecados também nos enche do Espírito. Você sabe, Pedro, até então, só pregava para judeu. Não se misturava com ímpios, com aqueles que não eram judeus. Aí então Deus deu uma visão para ele. Na visão que Deus mostrou para ele, tinha um lençol com os animais impuros que a lei proíbe de comer. Toicinho, bacon, camarãozinho. Tudo isso a lei condena. Sabe aquele camarãozinho empanado? Você passa no molho roseiro. Aquilo é de Deus demais. Jamais, não como isso. Né? Comer uma costelinha de porco. Ô papai. Aí, né, torresminho, ele não mexe com isso. Não, a lei proíbe, jamais vou comer. E aí Deus fala para ele, não rejeita aquilo que eu purifiquei. Não condene, não rejeite aquilo que eu santifiquei, purifiquei. Então, imediatamente, chegou 2 homens para convidar ele para ir na casa de um ímpio para pregar. Ficou claro, Deus deu a visão por causa disso. Por quê? Porque antes eu só pregava para judeu, mas agora o evangelho vai chegar para os ímpios também. Que aqueles que são impuros, que eu não me misturo, não vou na casa jamais. Mas agora eu vou pregar as boas novas para eles. E olha o que acontece lá em Atos, capítulo 10, versículo 43 e 44. Aqui Pedro está pregando, lá na casa de Cornélio. Lá na Cesareia de Filipe. Não, na Cesareia Marítima. Cesareia de Filipe é outro acontecimento. Lá onde Jesus disse, né, onde Pedro falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus falou, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso foi na Cesareia de Filipe. Portanto, você sabia a geografia bíblica. Lá na Cesareia Marítima é onde o comércio acontecia, era onde a maioria lá era ímpios. Os judeus iam lá por obrigação, chega, resolve e vai embora. Não me misturo. Pedro foi lá para pregar, no meio dos ímpios. Entrou na casa de um ímpio. Chocante, irmão. Judeu não fazia isso, jamais. Ele foi lá e não só entrou na casa, pregou para eles. E qual que foi a pregação dele? Falando de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É perdoado, seus pecados são perdoados. Presta atenção, qual foi a pregação? Perdão dos pecados. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, foram batizados no Espírito Santo, começaram a orar em línguas. E Pedro ficou chocado, imagina ele chocado. Pai amado, quem deu certo? Não é que os ímpios também agora virou irmão? Meu Deus do céu. Falou, então agora vou ter que batizar eles também. Porque se Deus já deu o Espírito Santo, vamos batizar nas águas e vamos chamar de irmão. E agora virou crente também. Mas onde que o poder foi liberado? Na hora que eles creram que os pecados estavam perdoados. Você sabe, tem muito crente que é seco espiritualmente, irmãos. A lata vazia. Você fala para ele, ora, não tem vida, não flui, não tem unção, não tem realidade espiritual, não crê em sinais, maravilhas e prodígios. Você fala, agora você está nas mãos do Senhor, ele fala, então me lasquei. Se agora eu estou nas mãos do Senhor, então ainda bem que eu pago um plano funerário. Ele já presume o pior, ele não vive por fé. Você fala para ele, irmão, você vai compartilhar a palavra. Ele vai fazer uma palestra de autoajuda. Ele vai preparar um conteúdo natural. Ele não tem vida. Por quê? Eu não duvido que ele seja nascido de novo. Ele creu. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele creu. Eu não duvido que é crente. Mas não é cheio do Espírito. Por quê? Porque numa medida ainda não entendeu uma coisa tão preciosa. É que ele teve os pecados perdoados. E agora o Espírito Santo não quer que ele apenas saiba que ele existe. Quer transbordar através dele.
E aí ele pode receber. Você sabe, muitos não desfrutam. Presta atenção, palavra de conhecimento para você aqui agora. A gente está conosco há tempos. Até hoje não ora em línguas. Nem pede isso para Deus. Nem pede. Por quê? Por causa dos pecados. Fala, como? Vou pedir para orar em línguas. Olha o que eu fiz ainda semana passada. Tendo feito o que eu fiz. Aí ele nem ora pelo poder do alto. Por quê? Porque ele ainda não creu plenamente que os pecados estão perdoados. Mas eu quero falar em nome de Jesus, a revelação veio hoje sobre você. E você vai pedir. Você vai pedir. Você vai falar, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu não quero ser esse que o pastor falou, uma lata vazia, que quando falar vai ter nada para dizer, vai falar coisas naturais. Não, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero ter poder, eu quero falar com ousadia, eu quero ter intrepidez, autoridade, eu quero orar e ver as pessoas sendo curadas, libertas, eu quero coisas extraordinárias. Você vai pedir, você vai receber, sabe por quê? Porque os seus pecados já foram perdoados e o Espírito quer encher você e transbordar através de você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Fique em pé aí onde você está, irmãos. Aleluia, não vou nem encerrar o esboço, vou fazer algo agora. Eu já tinha deixado preparado ali, porque eu falei, vai depender do ambiente. Vai depender do ambiente. Falei, se no final do culto o ambiente estiver de um jeito, eu vou passar uma música, para eu orar, para ainda Deus mover nos corações. Mas se tiver de outro jeito, que é o que eu estava orando para estar, e está... Então nós vamos orar por enchimento do Espírito Santo. Então coloca para mim a música Algo Novo. E eu falei até pro pessoal do louvor, eu não quero que vocês ministrem, não é porque eu não gosto deles ministrando, não. É porque eu falei, eu quero que vocês fiquem lá junto com a sua família, para você orar junto com eles e receber junto com eles. Então todos agora, inclusive os ministros de louvor, quem estava de servo, todo mundo agora. Você que recebeu revelação de que os seus muitos pecados foram perdoados, você que agora ama mais, porque entendeu o tamanho do perdão que você recebeu, você vai querer viver algo novo diante do Senhor. Você vai querer mergulhar num nível ainda maior de unção, de poder, de realidade. Você vai querer ver o fluir do Espírito na sua vida, na sua casa, na sua célula, onde quer que você estiver. Não vai ser natural os resultados aonde você está. Não vai ser pela lógica, pela razão. Porque a lógica diz que vai demorar anos para você virar alguma coisa na vida. Porque você é novinho demais. Não, mas não é pela lógica, é Deus que vai te levantar. A lógica diz que vai demorar anos para você quitar uma dívida que você tem aí no seu nome. Vai demorar anos para você sair da condição financeira que você está. Vai demorar anos para sua célula virar alguma coisa. Vai demorar muito para você realmente ser alguém que vai falar com autoridade. Mas presta atenção, porque agora você vai ser cheio do poder de Deus. E assim como foi na vida daqueles que desfrutaram desse poder, você vai ser mudado em outro homem. Poder vai transbordar em você, porque você foi perdoado. A unção, o poder, a autoridade vai fluir. E não vai ser comum. A reunião da sua célula não vai ser comum. Não vai ser um trem sem graça, só por religião, para reunir porque é legal. Não, vai ser poderoso. Sua reunião de discipulado vai ser poderosa. Cada culto vai ser poderoso. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, vai ser poderoso. Porque o Senhor se fará presente no meio deles. Porque são pessoas que tiveram os pecados perdoados. Foram cheios de fé, cheios do amor e cheios do poder do Espírito em nome de Jesus. Então agora eu quero que você feche seus olhos. Você vai orar agora para receber uma medida maior de fé, uma medida maior de amor, uma medida maior de unção, de poder, de realidade, de ousadia, de intrepidez. Enquanto esse cântico toca, pode liberar o som, apaga as luzes, eu quero ouvir você orando agora. Vai orando. Pode aumentar.